Olá, meus queridos anjos iluminados e caídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Doe live pix pro canal, ajude o canal, a gente traz material inédito para vocês pensarem, admirarem e ver o que tá escondido na cultura nerd. E hoje vamos falar de Masato Jin, do Go-Busters. Como vocês pediram Go-Busters, eu estou fazendo Go-Busters. Masato Jin é o identidade Beatbuster, certo? Comecei a entrar Busters. Ator Matsumo Hiroya, o mesmo que fez o Magi Yellow e Magi Ranger. História, vamos lá. Masato Jin é um engenheiro brilhante do Centro de Gerenciamento de Energia. Durante o envolvimento, a entidade maligna Messia, Masato foi transportado para o superespaço após seus colegas se sacrificarem para conter a ameaça. Preso nessa dimensão alternativa, ele criou Burt Rodney BTG Stag, conhecido como G, para auxiliá-lo, utilizando G como âncora. Masato projetou um avatar de si mesmo no mundo real, permitindo interagir e combater ao lado dos Ghostbusters. Essa projeção mantém a experiência inalterada. Os equipamentos, você está vendo aí, o Morphin Blaster, o, as espadas personalizadas, o Mechas, o BC-04 Beetle e o Stag Beetle. Você está vendo que ele tem a formação deles, você está vendo a formação dos mechas animal e robô, como da formação do mecha com ele normal, com os dois mechas, e a formação junto aos dois robôs, tanto o leão como o Buster O, entendeu? A relação com o Beetle Strike, que você está vendo ele aí, é simplesmente a criação de Masato Jin do superespaço. Além de ser seu parceiro de combate, Stag também serve também de projeção a Masato Jin para o mundo real. Entre eles é marcada como momentos cômicos e uma parceria sólida. Agora vamos falar Masato Jin, uma leitura do mundo cibernético segundo Bauman, se você for ver. Em um tempo, a presença física já não é mais critério exclusivo nos personagens Masato Jin ou Beat Buster de Tokumi Sentai. Ajudam a refletir o que significa relacionar com o mundo cibernético contemporâneo. A trajetória vive uma projeção digital após ficar preso no subespaço virtual. Representa a metáfora que poderosa de várias formas líquidas, segundo Bauman. Bauman dizia que a modernidade líquida é marcada pela fluidez e a relação das identidades de pessoas. Não há mais sólidas e definições de quem somos ou de onde pertencemos. Tudo é passageiro, fragmentado e imutável. Assim como o Jin habita num corpo, não no seu corpo físico, mas milhões de pessoas constroem versão de si mesmo em ambientes virtuais, redes sociais e mundos online. Vivendo avatares, embora imateriais, influenciam radicalmente a vida de outras pessoas. Jin não envelhece, não adoece, tampouco vai para o Vasco, porque sua forma de existir está descolada do tempo e espaço físico. Ele é a projeção de si mesmo, algo que lembra que todo mundo na juventude hoje representa nas redes sociais. Sempre o melhor ângulo, o momento ideal, congelado numa narrativa. A tecnologia, liberdade e isolamento, Masato Jin é livre. Ele pode ir para onde quiser, lutar como quiser, burlar as regras, desafiar as autoridades. Mas a liberdade é ilusória. Ele depende de Beetle Stag para continuar projetando ele no mundo real. Essa dependência tecnológica reflete grandes críticas de Bauman com o mundo contemporâneo. A ideia é que, embora tenhamos liberdade nesta, graças à tecnologia, estamos mais vulneráveis, mais dependentes do que nunca. Tal como o Jin
depende de manutenção de seu avatar para existir no mundo real. Nós também nos tornamos prisioneiros do sistema, algoritmos, redes sociais, inteligência artificial, para sentirmos pertencentes, visíveis e relevantes. A presença sem corpo humano. O conceito de presença sem corpo humano se torna tão real a gente que é cada vez mais comum. Reuniões virtuais, metaverso, inteligência artificial. Bauman nos alertava que no mundo onde as relações perdem a profundidade é porque não existem compromisso. Apenas conexão momentânea, a amizade pode ser desfeita como um clique. A ausência do corpo elimina o risco, mas também o vínculo. Masato Jin interage, ajuda, combate, mas não pode ser tocado nem sentir calor no mundo real. Ele é a presença de uma pessoa completa no sentido humano. É exatamente isso que vivemos hoje. Quantas conexões digitais não são, na verdade, fantasmas das relações que a gente tem? O hiperespaço e a solidão. Mesmo cercado de aliados, Jin essencialmente é solitário. Sua natureza virtual impede de ele criar raízes, formar vínculos duradouros e viver no cotidiano. Ele é sempre tem um movimento que existe uma lógica da modernidade líquida. Mude ou vá para o Vasco. Reinvente ou desapareça. Bauman escreveu isso nos laços dos subtítulos de redes contatos, relações descartáveis. Jim é um avatar de uma época que exige produtividade contínua, performance consistente, mesmo que custe a subjetividade. Em conclusão, a história de Jim força para a gente refletir e projetar versões ideais de nós mesmos no universo digital. Não estaríamos também aprisionados de formas imateriais, insensíveis, insólidas. A tecnologia deveria servir para aproximar pessoas, mas também mostra uma ficção de análise de Bauman, frequente as afasta das próprias condições. Se for ao lado de Jim, é uma metáfora de avanço tecnológico. Por outro, ele também representa o risco que perdemos na nossa essência esse caminho. A pergunta fica: vale a pena existir apenas da imagem no corpo? Olha, vamos colocar o seguinte: a gente está vivendo no mundo virtual. E nisso que a gente vive no mundo virtual, muitos meus amigos aqui são virtuais. Por causa que os meus dois únicos amigos físicos, que é meus amigos de infância, eles estão sempre trabalhando, estudando, se dedicando à família. E eu fiz mais amizade no mundo virtual. Estou tirando por mim, mas eu vejo que muitas pessoas estão assim hoje em dia. A gente fica no virtual. Sendo assim, a nossa existência não fica um pouco vazia, por causa que a gente procura pessoas que pensem iguais, agem iguais a gente e tenham as mesmas características. Mas nós vemos que as pessoas raramente vão entender umas às outras. Aquelas que entendem realmente ficam cada vez mais distantes, fica cada vez mais próximo da gente, aqueles que entendem realmente. Aqueles que não entendem ficam distantes, nos usam, nos pisam, fazem mal. Isso que acontece. E quando a gente pensa, mas isso não pode acontecer. Sim, acontece muito na nossa vida real. E as pessoas distratam a gente, pisam de tal forma que não dão valor. E na hora que não dão valor, é por causa que não aceitam como somos. Aqueles que nos aceitam, nos abraçam, conversam com a gente, mandam WhatsApp, perguntam como que é. Como o Jim, como o Masato Jin tem o BitD, que eu venho falar dele daqui a pouco. Nós precisamos se encontrar. E quando se encontra, você se sente bem, estando no seu grupo de amigos, nas pessoas que te apoiam. Você já pensou em ver, enquanto que a nossa sociedade, como o Bauman fala, ficou líquida, que a gente vê os amores, os sentimentos, cada vez mais sendo descartados, as amizades
sendo descartadas. Você tem um pensamento diferente, você é descartado. Você não está mais no meio daqueles que te dizem aceitar. Eles te falam que você não presta para nada. E isso acontece em todo lugar. Nós temos que dar valor à nossa, ao nosso ser, aqueles que nos amam, aqueles que nos compreendem, aqueles que nos abraçam no nosso dia a dia, nos mandam WhatsApp no nosso dia a dia, nos fazem a gente ser feliz. Quantas amizades virtuais vocês têm, colegas virtuais vocês têm, e que te fazem feliz? Quantos que você vai ter? Aqueles que vão te apoiar, aqueles que vão te ajudar. Vocês têm que pensar nisso. O mundo real é bom. E você conhecer essas amizades reais para a física é melhor ainda, por causa que você está conseguindo trazer essa amizade para algo duradouro. E quando se fala algo duradouro, é algo que vale a pena. Quantas vezes você vai ter que passar por dificuldades para ter amigos de verdade? Os amigos de verdade nos fazem ver, nos fazem compreender, nos fazem amar como somos, mas também temos que dar valor para a família. A família nos ajuda, nos coloca no lugar, a família nos compreende, mesmo quando a gente sai em brigas, arranca-rabo. É normal, todo mundo briga, todo mundo discute, mas a gente tem que pensar em o seguinte: desde quando aconteceu o Biohazard, as famílias se despedaçaram e quase ninguém vem ver ninguém, por causa que todo mundo só ficou no virtual, esqueceu do real. Quando que você vai encontrar o verdadeiro valor real de novo? Quando alguém falece? Quando alguém vai para o Vasco? Ou você vai dar valor enquanto a pessoa está viva? Temos que dar valor enquanto eles estão vivos. Enquanto a gente tem um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia, uma madrinha, ou pessoas que valem a nossa dedicação do dia a dia. Isso é importante. Isso é o nosso caminho para crescer no mundo real. E para crescer no mundo real, a gente precisa de pessoas que nos apoiem, nos amem, nos compreendam, nos abracem, nos vejam como somos. As amizades verdadeiras a gente vai descobrir, virtuais verdadeiras a gente vai descobrir quando está no meio da confusão. Quantas vezes a gente vai descobrir isso? A gente tem que descobrir quem tá nos valorizando. E o Jim é isso. Ele está sendo mentor do GoBusters, mas ao mesmo tempo ele está colocando, ele não está diretamente em terra, ele está como um avatar. Quantas vezes você faz um avatar no Instagram, Facebook ou nas redes sociais e você fica com aquele avatarzinho? Seja você mesmo, mesmo que as pessoas critiquem, mesmo que as pessoas falem, não vai, aquele cara é muito bravo, muito errado ou coisa do tipo. É melhor ser honesto do que você sacanear os outros. A honestidade nos faz crescer, nos faz compreender. Então, sejam honestos, faça isso acontecer, faça isso valer a pena no nosso dia a dia. Não se esqueça que o mundo virtual pode se tornar real e o mundo real pode se tornar virtual. Então, temos que pensar que nem no jogador número 1, que o mundo virtual era a escapatória para muita coisa. Então, pensem, tudo pode acontecer nesse mundo virtual. Então, valorize cada pessoa que você tem, cada amigo que você tem, para você crescer nessa vida, para você ver que o desenvolvimento é melhor, as pessoas estão dispostas a cuidar de você, a lhe amar, a lhe ver, a fazer algo bom. Você não está sozinho. Amizades virtuais podem se tornar reais muitas vezes. Então, pensem nisso. Pensem no seu desenvolvimento de cada dia, de cada momento, certo? Obrigado, meus anjos iluminados, ter caído.